Rádio Super. Sabatina com os candidatos ao governo de Minas. 7h em Belo Horizonte. Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo Freitas. A Rádio Super, o Jornal O Tempo e o Portal O Tempo prosseguem hoje a série de sabatinas com os 5 candidatos ao governo de Minas mais bem colocados na pesquisa Data Tempo CP2, divulgada no último dia 15 de agosto. Pela ordem de classificação no levantamento, participam os candidatos Adalclever Lopes, do MDB, Antônio Anastasia, do PSDB, Fernando Pimentel, do PT, João Batista Marisguia, da Rede, e Romeu Zema, do Novo. Esta sabatina tem a duração de 1 hora e o candidato vai ter o tempo livre para as respostas. Quanto mais objetivas forem, maior vai ser a quantidade de assuntos tratados. Hoje, nosso convidado é o candidato João Batista Marisguia, da Rede Sustentabilidade. Boa noite, bem-vindo, candidato. Boa noite, muito obrigado à Rádio Super por essa excelente oportunidade. Nós é que agradecemos. Participam desta sabatina o editor de política do Jornal O Tempo, Ricardo Corrêa. Boa noite, bem-vindo mais uma vez, Ricardo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, candidato. Boa noite aos ouvintes. Também o editor executivo dos jornais O Tempo e Super Notícia, do Portal O Tempo e da Rádio Super, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo, bem-vindo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, candidato. Bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. E também a repórter Ana Luísa Faria, dos jornais O Tempo e Super Notícia, aqui da Rádio Super, nossa companheira também sempre conosco. Boa noite, bem-vinda, Ana. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, candidato. Boa noite, ouvintes. Esta sabatina está sendo transmitida pela Rádio Super 91.7 FM. Em vídeo também estamos transmitindo a nossa live pelos sites supernoticiafm.com.br e otempo.com.br. Ainda estamos transmitindo pela nossa live no Facebook dos jornais O Tempo e Super, pelo twitter.com/O Tempo e pelo canal do Jornal O Tempo no YouTube. Depois de quase 20 anos sem atuar diretamente com política, João Batista Marisguia, de 70 anos, filiou-se à Rede em 2017 e lançou-se candidato ao governo mineiro. Natural de Santa Bárbara, o sociólogo e consultor educacional tornou-se militante estudantil em 1966 e participou de movimentos que se opuseram à ditadura militar no Brasil. Foi um dos ganhadores da primeira edição do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos em 1979. Coordenou em 84 a campanha pelas diretas já em Minas. Na vida pública foi secretário de Estado da Educação de 95 a 98 e da Educação, Planejamento Urbano e do Meio Ambiente na Prefeitura de Contagem. Pra gente começar essa sabatina, eu gostaria, candidato João Batista Marisguia, portanto, que o senhor fizesse então as suas considerações iniciais. Mais uma vez, obrigado por atender ao nosso convite. Obrigado a todos vocês, jornalistas da Rádio Super, e boa noite a todos os nossos ouvintes. 20 anos fora de atividade política. Eu confesso que isso me causava inquietação do espírito, porque tive precedentemente uma atividade muito intensa na luta contra a ditadura. O meu projeto era um projeto mais intelectual de pesquisa e escrever 2 livros na área de sociologia que eu precisaria de tempo para terminar. Fui convidado para fazer uma conferência sobre crise brasileira pela Marina Silva e pela Rede. Eu não era vinculado à Rede e dessa conferência surgiu 1 semana depois o convite para ser candidato a governador de Minas. É claro que eu fui consultar primeiro a pessoa da minha vida, que é a Virgínia, minha mulher. 45 anos nós estamos juntos, é uma decisão muito delicada, que é uma mudança radical na vida. Ouvi os meus filhos, ouvi os amigos e todos encorajaram, dizendo que era uma loucura, mas uma loucura santa. Por que a decisão de aceitar o convite e ser candidato? É o meu país, é o meu estado. Eu tive oportunidades na vida e soube aprender, aprendi muito. Sei exercer liderança, tenho facilidade para, diante de opções, escolher e tomar decisões, sei trabalhar em equipe, tenho capacidade democrática, republicana e tenho coragem para tomar decisões e assumir a responsabilidade por elas. Como também tenho coragem para assumir o erro e voltar atrás se for o caso. Então me sinto preparado. E diante da crise como ela se encontra, é uma crise que não é provocada por um só governo, ela tem uma história, ela é muito grave. Nós estamos num quadro de estagnação da economia. A economia mineira virou uma economia de commodities, embora tenha certa diversificação. Nós somos o estado mais rico em talento e inteligência e poderíamos ser os campeões em ciência e tecnologia, com 12 universidades federais, 2 estaduais e a PUC, mais dezenas de centros universitários privados. No entanto, não vemos encontro, cooperação entre inteligência, ciência e tecnologia das universidades, mercado, capital e investimento. E vemos uma ausência de um governo que se mantém invisível para a sociedade.
Ao mesmo tempo, 1.200.000 desempregados, aumentando a violência urbana, aumentando o assassinato de jovens, aumentando o consumo de droga e a crise na educação. Nós temos hoje péssimos indicadores em educação. Eu não teria mesmo o direito e teria uma consciência atormentada se ficasse omisso. Então, assumir essa responsabilidade. Poderia ser candidato a deputado federal, a senador, isso não me entusiasmou. Nós temos que agora ter uma posição executiva para liderar a saída de Minas Gerais dessa crise. E precisa da aliança com os empresários, aliança com as universidades, aliança com os prefeitos, aliança com a sociedade civil e, obviamente, o entendimento com a Assembleia Legislativa, porém sem posição subalterna, para tirarmos Minas Gerais da crise. Agora, candidato, o senhor, como a gente ouviu aqui no currículo, o senhor lutou contra a ditadura, foi preso político, sofreu com torturas, teve uma militância histórica em defesa da democracia e agora, ao ser candidato ao governo, o seu partido fechou uma aliança com o PRTB do Levi Fidelix, um homem de direita que já disse que a ditadura foi boa pro Brasil, que houve uma revolução em 64. O senhor não se constrange de alguma forma com essa aliança que foi feita entre a rede e o PRTB? Constranjo. E o próprio jornal O Tempo abriu a oportunidade para que eu me antecipasse e manifestasse a minha posição de resistência e de crítica. Só que eu não sou melhor do que o coletivo. O coletivo da rede decidiu, não de maneira homogênea, houve muita polêmica, fazer uma composição na chamada chapa proporcional de deputados. E há um compromisso, um pacto informal, mas que tem sido cumprido do PRTB de não fazer campanha para Bolsonaro, pelo menos até agora isso tem sido cumprido. Mas isso não é justificativa, é uma posição incoerente da rede nacionalmente. É claro que a gente tem que admitir em Partido Novo uma certa taxa de incoerência, mas essa é muito dura, especialmente para mim, que, como você disse, eu fui preso político, fui torturado, fui perseguido, fui exilado, lutei contra a ditadura, não tenho ódio, não tenho ressentimento, não tenho nada disso. Absolutamente, pelo contrário, eu sou um democrata e republicano. Essa decisão me dói no coração, mas eu respeito a decisão da maioria, me insurgi contra, perdi a posição e exigi que pelo menos não fizessem campanha para o Bolsonaro. Como eu disse, isso tem sido respeitado, mas você tem razão, a sua crítica é uma crítica correta, eu compartilho. Candidato, o senhor agora há pouco, que antes de a gente entrar no ar, estava falando que a sua candidatura é da novidade. O senhor não representa a primeira via, que é PT, PSDB, a segunda via, que seria PSDB, PT, a terceira via, o MDB. O senhor falou que é a novidade. Mas o senhor já teve passagem pelo PT, o senhor foi o primeiro deputado estadual eleito pelo PT, em 82. O senhor já participou da formação do PSDB em Minas, ficou até 2000 no PSDB. Como explicar para o eleitor essa novidade que já passou por esses dois partidos? Uma novidade de cabelo branco e de barba branca aos 70 anos de idade, né? Eu tive convites do antigo MDB, de Ulisses Guimarães, de Franco Montoro, de Fernando Henrique Cardoso, de Mário Covas, para na década de 70, na época da luta contra a ditadura militar, luta dura, ser candidato a deputado federal. Eu recusei, acho até que foi um erro, deveria ter aceito. E ajudei a formar o PT com paixão e a razão. O PT tinha 3 fundamentos: a ética na política, aprofundar a democracia com o republicanismo e lutar pela redução das desigualdades, mais inclusão social e o estado do bem-estar social. Infelicíssimamente eu observei, não é o PT como um todo, mas certas elites do PT, na contramão da ética na política, já tão precocemente, ainda nos idos de 1985. Deixei o PT, com dor no coração, deixei o PT. Até fui convidado, 20 anos mais tarde, pelo então presidente Lula, que é uma pessoa que eu admiro a trajetória de vida, a capacidade de superação, a autodisciplina, a determinação, a inteligência política que ele tem e o compromisso com a questão social. Isso é muito elogiável. Fez um excelente primeiro governo, que entusiasmou aos brasileiros. Poderia ser o maior presidente do Brasil de todos os tempos e o país hoje seria uma potência, não fosse aquela escalada ruinosa que começou com o mensalão. Mas eu não responsabilizo nem principalmente o ex-presidente Lula, porque aquilo foi acompanhado do silêncio das elites do PT, as elites intelectuais em silêncio, as elites parlamentares em silêncio, as elites sindicais em silêncio, e hoje ele paga sozinho, né? Ele me convidou na ocasião, 11 de agosto de 2005, através de um ministro, para voltar ao PT, candidato a deputado federal, liderar a bancada do PT na Câmara Federal. Nós tivemos uma relação muito próxima e de muita confiança mútua. A situação que vive hoje o ex-presidente, eu tenho dor no coração, porque convivi e é uma pessoa que tem muita grandeza, mas tem que responder
pelos erros que cometeu. Não podemos negligenciar quanto a isso. Deixei o PT desencantado, mas mantendo a esperança. Com a formação do PSDB, que ajudei a formar, me entusiasmei por conta de Franco Montoro. Para mim, o maior governador de estado que o Brasil jamais teve. Franco Montoro foi o descentralizador. Franco Montoro foi quem estimulou pela primeira vez uma cultura de participação genuína. Franco Montoro foi o mais municipalista de todos os governadores. Mais Mário Covas e mais Fernando Henrique. Tive entusiasmo. Os governos de Fernando Henrique, em geral, criaram um novo Brasil. Na era da estabilidade macroeconômica, metas de inflação, superávit fiscal e câmbio flutuante, mais a lei de responsabilidade fiscal. Esse é um legado do Brasil civilizatório. E o outro legado vem dos governos Lula, mais inclusão e distribuição de renda. Essa é uma agenda que nem Bolsonaro muda, pertence ao Brasil. No PSDB, eu tive um enorme desencanto quando comecei a observar que o próprio PSDB não defendia o Plano Real. Eu vi nisso covardia moral. Deixei o PSDB e decidi, olha, de desencanto em desencanto, o melhor que eu faço é ficar fora. Fiquei fora de governo, fora de partido, fora de política. 20 anos, sofrendo porque eu sei que a contribuição que eu poderia dar na vida pública. Dei outra contribuição na área pública, pela educação pública básica. Só trabalhei com a educação básica e somente com a educação pública no Brasil e fora do Brasil. E agora eu fui convidado. Acho que é hora de um reencontro do João Batista consigo próprio, do Vale Verde dos anos dourados da juventude, que eu mantenho aqueles valores com a maturidade e alguma modesta sabedoria hoje. Então, nesse sentido, esse encontro do Vale Verde da juventude com alguma sabedoria, eu acho que me credencia um pouco para falar de novidade, até porque a chamada primeira via, que eu não sei se é Pimentel ou Anastasia, e a chamada segunda via, se eu não sei se é Anastasia ou Pimentel, e agora uma terceira via ocupada pelo MDB, logo pelo MDB, são 3 becos sem saída, que mergulharam o país e Minas Gerais na crise. Então eu não sou via nenhuma, e muito menos a quarta. Eu pretendo ser a superação. Novidade como superação. 70 anos com a coragem do jovem, do Vale Verde da juventude, na luta contra a ditadura e com alguma sabedoria e calçando as sandálias de São Francisco da humildade, porque eu não sou melhor do que ninguém. Candidato, após o primeiro debate que o senhor participou, o senhor saiu do debate bastante confiante, tendo certeza que estaria no segundo turno. Com a entrada de Adalto Clever, você continua com o mesmo sentimento? E também a questão do fundo partidário, do fundo eleitoral, como que vai ser feita a campanha, né? Caso vá até o segundo turno, como fica a situação? Bom, o fundo eleitoral, vocês jornalistas têm sido saudavelmente muito bons analistas dessa situação. O mundo das elites políticas que aí se encontra, criou dentro do sistema político existente um subsistema político de perpetuação dessas elites que aí se encontram. O fundo eleitoral expressa isso. Por exemplo, PT, PSDB, MDB e outros, de 250 a 300 milhões de reais. E a rede, 10 milhões de reais. Não é? Mas, embora tenhamos uma campanha franciscana, que do ponto de vista material falta tudo ou quase tudo, nós temos o melhor. O capital humano, a solidariedade, a adesão fraterna de muita gente que doa seu tempo, carro, gasolina, apoio, ajuda a fazer programa de governo, ajuda a organizar a campanha. Isso nós temos em abundância, essa generosidade. Mas é muito desigual. Tempo de televisão. Nós vamos ter 9 segundos de manhã, 9 segundos à noite, contra uma montanha de tempo dos demais, né? Mas a despeito disso, não é isso que explica quem ganha e quem perde. Eu acho que hoje, com o desencanto da população brasileira, com essas elites e não propriamente com a política, são as ideias, são os valores, os testemunhos, a história de vida e o tipo de campanha que se faz. Vocês estão me proporcionando aqui a melhor de todas as oportunidades, igualmente a todos os demais candidatos, porque eu sou, dentre os candidatos, o menos conhecido na condição de candidato a governador. Eu sou mais conhecido como educador. Agora as pessoas vão saber muito mais a partir do debate da Band Minas, que eu me saí, segundo a voz geral, muito bem. E agora, com um debate como esse e outras oportunidades que estão agendadas, eu vou me tornando mais conhecido. Daí a maior possibilidade de chegar lá. Porque quando olhamos as pesquisas, quase 50% da população não quer votar.
ou não aceito os que estão aí. E os que estão aí, eu não vou dizer que aí estão há um século, mas estão há 25 anos, pelo menos. E se tem a metade da população que não quer votar, é porque eles não foram capazes de conquistar a confiança dessas pessoas. Não sei se serei capaz, tenho lutado para isso. Candidato, o senhor, numa das respostas anteriores, citou o exemplo do mensalão ao se referir à situação do PT atualmente e também naquela época. E o senhor é irmão de um ex-ministro, Valfrido dos Mares Guia, que inclusive esteve envolvido no escândalo do mensalão. Acabou não sendo preso, já completando 70 anos de idade na época. O senhor teme que isso cause algum constrangimento na sua campanha? E se isso for levantado pelos seus adversários, como é que o senhor pretende responder? Absolutamente não. Não vou entrar no mérito da questão, porque tem narrativas bastante diferentes a respeito da questão, mas é uma questão, sim, grave e que merece esclarecimento. O meu irmão mais velho, que nós perdemos, Marcos Luiz Mares Guia, da Academia Brasileira de Ciências, citado pela academia como um dos maiores, dentre os 18 maiores cientistas da história da ciência no Brasil. O nome conhecido internacionalmente como cientista. As virtudes do Marcos são as virtudes dele. Eu, infelizmente, não posso aproveitar-me das grandes virtudes desse irmão que nós perdemos. O Valfrido, aqui citado, tem virtudes, um excelente matemático, um excelente físico-químico, um empresário e empreendedor. As virtudes dele são as dele e, infelizmente, eu não posso compartilhar. Se ele tem problemas, os problemas são os dele. Eu não respondo por isso. Ele é adulto, ele tem que responder por isso. E, além do mais, candidato é João Batista Mares Guia. Mas ele vai participar da campanha do senhor de alguma forma? Não vai participar, não está participando. Nós nos respeitamos, nós, irmãos, não brigamos. E ele tem os pontos de vista dele. Ele é lulista. E eu imagino que o Lula tenha solicitado a ele, pela relação de amizade que eles têm, de alguma forma colaborar com a campanha de quem seja o substituto de Lula, Fernando Haddad. Contanto que isso não tenha, obviamente, repercussões diretas em Minas Gerais, que eu acho que esse limite vai ser respeitado por ele. Então ele me respeita muito e eu respeito a posição dele. Agora, em quem que ele vai votar, como ele vai votar, isso é uma questão entre ele e a consciência dele. E Shakespeare ensinava, entre o ser e a consciência, nada deve se colocar. Deixa ele decidir. Agora, falando um pouco sobre os temas que vão ser discutidos durante a campanha, o senhor é um especialista na área de educação. Quando foi secretário de educação no governo Eduardo Azeredo, primeiro secretário adjunto, depois secretário de educação, o senhor defendia a exclusividade de ciclos, que foi uma questão que foi depois abandonada no governo seguinte. Ou seja, você, na época, você tinha uma aprovação automática durante até metade do ciclo, vamos dizer assim, no período de 8 anos, a criança ia progredindo pelo menos até metade desse ciclo. O senhor defende essa proposta hoje? É exatamente assim? E o senhor faria isso? Não é exatamente do modo como você narrou, embora você não esteja errado formalmente. Só queria esclarecer, eu fui indicado secretário de Estado de Educação pelos bispos de Minas Gerais, liderados por Dom Luciano Mendes de Almeida, e pelo colegiado estadual de diretores. Talvez eu tenha sido um dos poucos secretários que não teve indicação política. E eu tive ampla autonomia para aplicar aquilo em que eu acreditava. Realmente eu liderei naquela ocasião a implantação do sistema de ciclos no que é chamado hoje de anos iniciais do ensino fundamental. Eram apenas 4 séries. Primeiro ano e segundo ano formavam o primeiro ciclo, o terceiro e o quarto ano formavam o segundo ciclo. Só que tem uma coisa, quando nós implantamos o ciclo, foi depois de termos iniciado o programa de capacitação de professores, que durou 2 anos e elogiado até hoje no Brasil. O programa de capacitação de diretores. O programa de cantinhos de leitura em todas as salas de aula. O programa bibliotecas para os anos finais. A antiga 5ª à 8ª série. Hoje 6º ao 9º ano. Mais projetos pedagógicos de escola com metas de desempenho. Tanto é que na minha época o ciclo nunca foi aprovação automática, que na avaliação nacional feita pelo Ministério da Educação, no ano de 1997, Minas Gerais foi distinguido como primeiro lugar em qualidade do ensino e do aprendizado. Os alunos aprendiam, porque na minha época, professor tinha que ter plano semanal de curso, pedagogo tinha que monitorar processo, aluno tinha que aprender. Isso era acompanhado através das superintendências regionais. Então nunca houve na minha época aprovação automática. O que houve depois foi um descuido e realmente o sistema de ciclo decaiu para aprovação automática.
Isso. Mas a aprovação automática, o que eu quis dizer é o seguinte: a escola não poderia impedir a progressão de um ano para outro fora desse intervalo de 4 ciclos, né? Na Por verdade, exemplo, ficava 4 anos progredindo. Não, isso foi estabelecido nacionalmente pelo Ministério da Educação, que você poderia fazer a reprovação, que chamaram de retenção, no final de cada ciclo. Isso. Mas o que nós fizemos? De 4 anos. Nós, inclusive, introduzimos a escola de férias. O aluno que ficava para trás, ele tinha uma assistência em tempo real para recuperar o tempo perdido e o aprendizado e se nivelar com os demais ou aproximar-se dos demais. Então, nós não tivemos maquiagem de estatísticas, não. Os alunos realmente aprendiam. E a prova de fogo disso foi a avaliação nacional que o MEC fez, todos os estados, todos os alunos brasileiros, e Minas obteve o primeiro lugar nos anos iniciais, o segundo nos anos finais e o primeiro lugar no ensino médio. Depois, infelizmente, isso degenerou e houve aprovação automática. Você me pergunta hoje, você faria de novo? Hoje não. Há pesquisas que mostram que ciclo ou seriação, quando bem feitos, dá na mesma. Se dá na mesma, não vamos correr o risco do ciclo degenerar em aprovação automática. Hoje eu voltaria com a nota, com o boletim, inclusive no celular a nota informada aos pais, e o aluno semanalmente sendo acompanhado para não ficar para trás, para aprender eventualmente o que ele não tem aprendido na semana. Nossos professores são muito capazes. O que eles estão é desencorajados, desencantados, desestimulados, que há anos não tem programa de formação continuada em serviço. O Plano Nacional de Educação é aprovado e promete uma das metas: curso de mestrado para os professores. Nós temos 12 universidades federais em Minas, uma PUC, 2 universidades estaduais. Onde é que está o mestrado para os professores em Minas Gerais? Nem com Anastasia, nem com Pimentel. Então, a expectativa frustrada. É claro que os professores estão desencantados, eles têm razão. Sim, eu queria continuar nessa área de educação com uma pergunta bem objetiva a respeito dos professores que são grande parte da nossa audiência, eles acompanham de perto as propostas dos candidatos. Assim, o senhor vai pagar o piso nacional dos professores de forma bem objetiva? Esse caso positivo, quando isso poderia ocorrer? É direito, tem que ser pago. O governo está agindo de maneira ilegal. Agora, nós vamos receber, quem for eleito, dia 1º de janeiro de 2019, para um orçamento de 98 bilhões, 30 bilhões de déficit, que é herança, essa sim maldita, que Pimentel vai deixar para o próximo governador. É óbvio que, matematicamente falando, você não tem a menor condição nem de eliminar o parcelamento de salários já nos primeiros meses e nem de pagar o piso. E um outro problema, pagar aos municípios os 8 bilhões de cheque especial que Fernando Pimentel criou para reter na mão do Estado ilegalmente dinheiro que pertence aos municípios. Como pagar numa fase de crise e de início de governo? Eu estimo que, por isso é que eu falei, 1 ano de suor e lágrimas. Dentro de 1 ano, nós iremos pagar com ajuste fiscal e, simultaneamente, a retomada do crescimento econômico, o piso nacional de salário do professor em Minas, ao lado da valorização, que os cursos de formação continuada eu quero iniciá-los já no primeiro semestre. Já no primeiro semestre, ouvidos os professores. Como aumentar essa receita? Como fazer para ter dinheiro para pagar esse piso? Tem várias formas de fazer. Vou dar um exemplo bem prático. O Brasil é o maior exportador mundial de café. Minas é o maior exportador, responde por mais 60% da carteira do café. A Alemanha não tem um pé de café, nem a Itália. São os maiores produtores de cafés finos e a Alemanha é o maior exportador de café industrializado no mundo. Por que o BDMG não traz os alemães, os italianos para cá, junto com as cooperativas de café de todo o sul, sudoeste de Minas Gerais, mais no Vale do Jequitinhonha, Capelinha e mais no Triângulo Mineiro, o café de Cerrado, como patrocínio e o entorno, e aqui nós produzimos os melhores cafés do mundo e ao invés de exportar o grão, nós exportamos o café industrializado. Outro exemplo. Pegamos o Triângulo Mineiro, pegamos o noroeste de Minas, pegamos todo o Campo das Vertentes, que virou um campo de soja e outros produtos, nós exportamos farelo de soja para a China e para o mundo. Por que nós não exportamos agroindústrias? Que as agroindústrias não vêm porque não há ambiente para investimento. As alíquotas de ICMS estão muito altas. Goiás levou quase todas. Nós exportamos, estamos condenados hoje, como economia de commodities, a exportar farelo de soja. Outro exemplo, o maior peso específico nas receitas de Minas hoje é mineração. Eu não tenho nada contra, em princípio, a mineração, mas no meu governo, observada a lei, mineração vai ter que ter plano de negócios para diversificação do investimento produtivo.
Produz o minério, mas vai produzir na área dos metais, metalúrgicos e siderúrgicos ou outro tipo de investimento, além de cuidar do meio ambiente. E é claro, eu vou lutar para aumentar a alíquota incidente sobre a mineração, é a única alíquota que eu quero aumentar. As demais de ICMS eu quero diminuir, se possível, 50%. Aí você vai me dizer, como é que reduz a alíquota de ICMS em situação de crise, perdendo receita, quando o Estado precisa de receita? Coreia do Sul deu a lição. Como é que você faz? É muito trabalho e é para isso que nós estamos aqui. Cadeia produtiva a cadeia produtiva. Vamos semestralmente pactuar. Reduz o ICMS, cria confiança, cria um ambiente de negócio, segurança jurídica. Em compensação, sai da clandestinidade, paga os impostos, aumenta o investimento e a produtividade, o BDMG está do lado, aumenta a massa produzida e aumenta as receitas apesar da queda do ICMS. Com 2 anos você reverte a questão. Um exemplo do que eu estou falando, tristíssimo, que está acontecendo agora a confirmar. Eu tive a notícia antes de entrar aqui que a famosa Casa Martins é a maior empresa atacadista de Minas Gerais, uma das maiores do Brasil, tradicionalíssima, sempre estabelecida em Uberlândia. Está fechando as portas em Minas Gerais, migrando toda a empresa que já começou para Goiás por causa do diferencial de ICMS. Minas, desde Aécio, quando perdemos a segunda fábrica de automóveis, a Fiat Chrysler, só perde laticínios para Bahia, lá em Nanuque. Perde as empresas de exportação do leste mineiro e do Vale do Aço para o Espírito Santo. Perde a bacia leiteira, a produção final do leite para o Rio de Janeiro. Indústrias para São Paulo, agroindústrias para Goiás. Perde. Anastasia e Pimentel transformaram a economia mineira numa economia perdedora. Quando ela é diversificada, pulsante, poderia ser a segunda maior economia do país. Agora, o senhor já falou em campanha de aumento de impostos também. O senhor defende aumento de impostos? Tem 2 impostos que eu defendo aumentar. Eu defendo aumentar o imposto sobre a mineração, que é só de 3,5%, no Canadá é 17%. Eu não proponho 17%, isso é uma questão federal, não é mineira, mas eu vou lutar por isso. Eu proponho 10% para a mineração. Quem cuidar do meio ambiente tem um abatimento de 2%. Quem diversificar investimento em economia tem um abatimento de 3%, gerando emprego e renda em outros setores. Isso no nível nacional, essa proposta. Tem que ser nacional. Eu digo isso porque a gente enfrenta uma concorrência com o Pará, que hoje cada vez mais né, a mineração é cada vez mais forte lá. Você e está nos ultrapassando, tesoura, né? Eles produzem mais minério, com muito melhor qualidade, com muito melhor receita, e nós estamos entrando num ciclo inverso de decadência com minério de pior qualidade. Eu digo porque se há necessidade de plano de negócios que seja chegue na área de siderurgia e tal, que talvez essas empresas acabem migrando para lá a mineração. Então, a mineração não, isso... porque o minério está aqui. Sim, eles mas eu digo assim, ele vai investimento. Fazer investimento primeiro lá, né? Nós temos a maior jazida provavelmente mundial de nióbio, Araxá. Temos agora descoberta na região de Araçuaí jazida de lítio. Temos um potencial enorme. Agora, o que não dá é o investimento para gerar barragens como o Fundão. E esse crime de lesa majestade contra a natureza e contra as pessoas que lá se encontravam, feito por uma das maiores empresas brasileiras e multinacionais, que é a Vale do Rio Doce. Mas só para gente retomar, o senhor falou aumento de imposto da mineração e qual outro aumento de imposto? O outro é o seguinte, a Constituição, a legislação federal, prevê a possibilidade de elevar os impostos até 8% sobre transição, doação entre pessoas e heranças. Minas pratica 5%. Tem 13 estados brasileiros ou 14 que já praticam os 8%. O que eu quero fazer? Introduzir o 8% com faixas. Transferências menores, 2%. Um pouco maiores, 4%. Um pouco maiores, 6%. E as maiores, 8%. De menos de 400 milhões de receita ano nisso, isso pode subir para 800 milhões. É o único imposto. Sabe quanto é que é nos Estados Unidos e na Europa? Em média, 30%. No Brasil, 5%. Candidato, o senhor falou a respeito da mineração, citou agora Fundão, a situação lá de Mariana, e é esse o questionamento que eu tenho para o senhor. Já vi, inclusive, alertas do Ministério Público quando houve a tragédia de Mariana, e até hoje a gente tem uma discussão muito grande em torno da responsabilidade disso. Eu queria saber, primeiro, a proposta que o senhor tem em relação a isso, e segundo, a candidata à presidência do partido do senhor, a ex-ministra Marina Silva, foi acusada de ela, que é muito ligada às causas ambientais, de não ter aparecido, de não ter se mostrado no momento em que aquela tragédia se abateu sobre Minas Gerais, a maior tragédia natural da história do Brasil. Sobre essa segunda questão da eventual omissão da Marina, eu estava, à época, completamente afastado de política e partidos. Não sei dizer, não tenho conhecimento do fato. Se isso aconteceu assim, você tem razão em dizer que temos aí uma interrogação, né? Agora,
estranha que quando acontece a catástrofe, o então governador Fernando Pimentel, ao invés de se dirigir a Mariana, a Paracatu de Baixo, a Bento Rodrigues, vai para a sede da empresa, da Vale, lá de dentro da Vale, solidarizando-se com ela contra o interesse do povo mineiro, dá uma entrevista em defesa da empresa. Esse é o governador atual. Qual é o capital simbólico dele de representatividade e credibilidade a partir de uma atitude tão subalterna diante de uma empresa que causou uma catástrofe por inépcia e irresponsabilidade, que já havia alertas técnicos quanto à possibilidade. Os relatórios técnicos são abundantes, tanto é que os processos correm. Nós temos vários barramentos em Minas Gerais. A Anastasia também gerou problemas nessa área. Ele autorizou uma mineração de ouro em Riacho dos Machados a montante da barragem do Bico da Pedra, que é a que irriga o distrito de fruticultura irrigada de Gorutuba, na entrada da região da Caatinga, que vai ali de Janaúba até Porteirinha. Autorizou. As informações disponíveis mostram que há risco real de vazamento no fundo da represa de contenção de rejeitos da mineração de ouro, metal pesado, infiltrando no lençol freático e podendo atingir a barragem de Bico da Pedra. Se isso acontecer, significa o colapso do distrito irrigado de Gorutuba. É como fazem, em alguns casos, licenciamento ambiental, que as mineradoras têm um peso desproporcional na economia mineira em função da estagnação. E tem um peso que não deveriam ter nenhum na pactuação com as elites e até mesmo no financiamento no passado recente de campanhas eleitorais em Minas Gerais. De modo que se faz aí uma espécie de teia invisível de cumplicidades, cujo resultado é a catástrofe de Fundão. No seu governo, então, essa questão do licenciamento ambiental vai ser mais rígida? Não é questão de rigidez. Nós vamos mudar a cultura. Queremos fazer um tripé que entra a Secretaria do Meio Ambiente, a Copasa e a CEMIG. A Copasa hoje, o que é que ela faz? Ela capta água onde tem e vende água. É uma mineradora predatória como outra qualquer. Ela não faz como São Paulo está fazendo, por exemplo, de mapear tudo que tem a informação, chegar no microprodutor rural, no agricultor familiar, no pequeno e médio fazendeiro e no grande, e estimular a preservação de cada nascente, microbacia, os fios d'água, restaurar as microbacias, participar construtivamente do fortalecimento dos chamados comitês de bacia de gestão para se transformar numa produtora de água e não apenas captura aqui e vende lá. A CEMIG igualmente depende de água, mas não cuida da água. Como Furnas também, eu estive agora em Varginha, o lago que indiretamente alcança as economias de quase 100 municípios via turismo, também não faz esse trabalho. A Secretaria do Meio Ambiente, junto com a CEMIG e com a Copasa, vão inaugurar isso em Minas Gerais. Quem faz isso em Minas é São Paulo. Lá em Extrema e Camanducaia, na vertente que vai para São Paulo, da Mantiqueira, ali, eles pagam royalty aos pequenos produtores rurais para cuidarem de nascente. Isso não se faz aqui. Nós vamos fortalecer os comitês gestores de bacias, inclusive a reorganização do governo descentralizado, interiorizado em 24 territórios, vai observar como critério as 36 subbacias que temos em Minas Gerais, 2 a 2 ou 1 a 1, para cuidar da questão ambiental, da retomada do crescimento econômico, política de saúde, infraestrutura e educação, junto com os municípios e os empresários, região por região, fortalecendo a economia local, a parceria local e o desenvolvimento local. Nós estamos sabatinando hoje o candidato da Rede Sustentabilidade ao governo de Minas, João Batista Marisguia. Candidato, nós fomos às ruas de Belo Horizonte para ouvir os questionamentos da população. E nós vamos ouvir agora, e quem está na live vai também assistir, a uma pergunta da nossa leitora, ouvinte e internauta Maria Cecília. Vamos acompanhar. Eleições 2018. Meu nome é Maria Cecília, tenho 21 anos e moro no Sagrada Família. Eu gostaria de saber, candidato, quais são as suas propostas para as verbas destinadas ao ensino público de Minas Gerais? Vamos à resposta então, candidato, ao questionamento da Maria Cecília. O orçamento que temos é muito menor, aliás, no Brasil e nos estados, do que a necessidade. Nós investimos menos de R$4.000 por aluno com base no Fundeb ano. Países da América Latina investem o dobro ou mais do que o dobro, portanto investimos pouco. Mas com pouco que temos, é possível fazer coisas muito melhores. Como eu disse aqui, é perfeitamente factível fazer
Programa de capacitação continuada de professores, pedagogos e diretores. Cada escola com um projeto pedagógico de escola, transformar o projeto pedagógico também num projeto de metas. Monitoramento através das superintendências regionais de ensino com os pedagogos, do aprendizado dos alunos e da implementação da Base Nacional Comum Curricular. Trabalhar com metas de crescimento da escola, apoiando a escola e valorizando simultaneamente o professor. O maior desafio, ao lado de implantar a Base Nacional Curricular Comum, é fazer a reforma do ensino médio e implantar o que a lei federal que dispõe sobre o Plano Nacional de Educação determina, isto é, escola em tempo integral. Escola em tempo integral custa o dobro, mas também vem mais recursos do Fundeb. Nós vamos começar a fazer isso a partir da região metropolitana de Belo Horizonte, nas regiões mais pobres e periféricas, como, por exemplo, São Benedito, Palmital, ou General Carneiro, ou Veneza em Neves, ou Jardim Teresópolis em Betim, ou Durval de Barros em Ibirité, para citar exemplos, e nas favelas. Escolas em tempo integral, mas vamos também, em parceria com o Sistema S, buscar as empresas e cooperação internacional, começar a implantar as primeiras unidades de uma rede de escolas tecnológicas de nível além do médio e abaixo do universitário acadêmico de 4, 5 anos, para jovens, que são 400 mil desempregados, de um total de 1.200.000 mineiros desempregados, com registro no Ministério do Trabalho. Eles entrarem após o curso médio nesses cursos de formação tecnológica com certificação semestral. São Paulo tem isso. É hora de nós fazermos isso. O município apoiado para cuidar da educação infantil e dos anos iniciais. No que couber, o apoio do Estado assumindo parte dos anos finais. E o Estado concentrado no ensino médio, escolas em tempo integral e criando uma rede que não existe em Minas, escola estadual de formação tecnológica após o ensino médio, com foco no mercado de trabalho. Isso dá empregabilidade e condição de emprego e renda para os jovens e tirar da criminalidade, tirar da droga, com atenção prioritária às periferias. Se nós não fizermos isso, é porque somos incapazes. Por isso vale todo o esforço. Se não conseguirmos fazer o que nós desejamos, mas cumprirmos a revolução na educação, a missão está cumprida. E eu quero dedicar tudo que eu puder a isso. Agora, já que a gente voltou no tema educação, né, com a pergunta da leitora, eu queria ver uma questão com o senhor. O senhor, quando deixou a política, passou a trabalhar com consultoria na área educacional, e quando as políticas propostas na consultoria do senhor foram ser implementadas lá no Sergipe, o senhor teve um enfrentamento muito grande com o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica de lá, o Síntese. Inclusive gerou até algumas, né, eles atacaram o senhor entrou inclusive na justiça contra eles. E ganhei. Queria saber por que aconteceu isso lá e se o senhor acha que as políticas que o senhor defende para a educação geram alguma polêmica com os sindicatos aqui. Eu fui a Sergipe convidado pelo então governador Marcelo Deda, que morreu de câncer, infelizmente. O sindicato de lá não é questão partidária. Era tão irracionalmente radical que, mesmo sendo do partido do governador, o governador com um câncer terminal, eles faziam enterro simbólico do governador com um caixão de madeira em frente à sede do governo administrativo. Crueldade total e insensibilidade. Nunca foram contraditados. A primeira pessoa que passou a contrariar a visão ideológica que o sindicato tinha e impunha e dominava na educação sergipana fui eu, como consultor autorizado pelo secretário municipal de Educação. Basta uma informação, se você consultar agora o site do Ministério da Educação, você vai ver que recorrentemente, de 2 em 2 anos, o estado de Sergipe, a rede estadual, está entre os 3 piores estados do Brasil em qualquer indicador educacional. Foi contra isso que eu me levantei. Rodei o estado inteiro, fui aos professores, fui aos diretores e eu propus o quê? Formação continuada, compromisso de gestão por escola, com metas de aprendizado dos alunos. Isso é o óbvio. Isso é o óbvio. Introduzir uma sistemática de avaliação do desempenho colada a um plano de carreira meritocrático para que o professor fizesse a elevação da sua remuneração mediante uma carreira meritocrática. Eles transformaram a proposta da carreira meritocrática e a metodologia que eu criei numa espécie de demônio que era sistematicamente demonizado e partiram para a calúnia pessoal. Quando partiram para a calúnia, a infâmia e a difamação, eu entrei com uma ação judicial, ganhei tudo. Aí disseram que o contrato que eu tinha era ilegal. Levaram o caso ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que vocês podem checar na internet, aqui mesmo a produção. Eu ganhei por 9-0 no Tribunal de Contas. Aí eles retiraram o que mantiveram durante alguns anos de calúnia. O que eu fiz eu faria e continuaria fazendo. É o que dá certo.
Eu trabalhei 20 anos como consultor. Eu nunca tive propaganda, mal tive cartãozinho. No entanto, me chamavam pela qualidade do meu trabalho. Trabalhei fora e dentro do Brasil. Sempre convidado, sempre na área pública, sempre valorizando as secretarias que me contratavam como as parceiras. Eu não agi como um empresário, também não haveria nenhum defeito de ter 50 consultores pelo meu prestígio profissional trabalhando para mim e eu virar um agenciador de contratos. Não. A minha empresa só tinha uma pessoa, eu, e ao meu lado o computador. Que eu queria fazer das pessoas que me contratavam os meus parceiros, internalizar o conhecimento que eu desenvolvi. E sempre deu certo, por isso eu desfruto de grande estima no Brasil inteiro, na área da educação. Aliás, não é mais do que a minha obrigação, dediquei uma vida a isso. O caso de Sergipe é um caso fora da curva, porque foi uma questão ideológica de infâmia, calúnia e difamação, que não tinha um argumento para se contrapor. E ainda assim, eu os desafiei a um debate público na rádio de maior difusão em Sergipe. O debate durou 3 horas. Eles puseram lá 8 contra 1. Mantive o debate durante 3 horas e pedi à presidente da Comissão de Educação, uma deputada estadual, militante sindical e político partidária, que me desse a oportunidade na TV da Assembleia Legislativa de Sergipe de um debate público aberto a toda a sociedade sergipana. Nunca recebi esse convite. Candidato, a questão do tamanho da máquina pública está presente no discurso de todos os candidatos ao governo do estado. O senhor já deu entrevistas falando que pretende reduzir o número de secretarias, que hoje são 21, para 15. O senhor deve ter feito um levantamento, enfim, já fala em número de 15. Quais secretarias seriam extintas? Eu não vou falar os nomes, que isso leva a muito mais confusão do que solução. Mas além de reduzir as secretarias de 21 para 15, com um viés que pode chegar até 12, mas o número 15 é um número hoje que eu não tenho dúvida quanto a ele, fusão de órgãos que batem cabeça e competem pelos mesmos fins. O senhor pode dar um exemplo só para a gente? É muito complicado citar os exemplos, porque isso leva a uma intranquilidade. O eventual servidor acha que vai perder o emprego. Ninguém que tem direitos perde o emprego. Você racionaliza e redistribui. Isso nós vamos fazer. É um dos modos da reforma de Estado com o componente de reforma administrativa, dentro do escopo do qual entra a reforma patrimonial, entra a renegociação com orçamento base zero, com poder legislativo, com Ministério Público, com poder judiciário, para nós reduzirmos nos 2 primeiros anos os montantes orçamentários, em razão do que anteriormente falamos aqui, o rombo de 30 bilhões de reais, e não praticarmos no primeiro ano, preferencialmente, nenhum tipo de reajuste acima da inflação. E esses que têm as rendas mais altas, nem reajuste pela inflação. E quem disser o contrário vai dizer uma inverdade. Agora, é curioso que Anastasia ou Pimentel venham falar em reforma de Estado e venham falar em racionalização e venham falar, como a Anastasia disse, em cortar no osso. Só se ele for cortar no osso dos servidores de baixas rendas, que a Anastasia foi o príncipe e o rei que protegeu e ajudou a formar as castas de privilegiados que estão hoje instaladas no aparelho de Estado, gerando com seus privilégios mais desigualdade social no estado de Minas Gerais e comprimindo orçamentos das áreas sociais. Candidato, no seu plano de governo, o senhor coloca que quer governar com os melhores de cada partido, mas a gente ouve críticas sistemáticas a membros do PT, do PSDB. Eu pergunto, como é que isso se daria? E mais, como é que seria governar sem demarcar exatamente os espaços que seriam de quem é governo e de quem é oposição, já que o senhor, segundo o plano de governo, pretende governar com os melhores de cada partido? Esse é o problema. A Anastasia está no centro de um centrão. O centrão de Brasília veio para Minas amplificado. E a coordenação geral, silenciosa e invisível, de Aécio Neves. A liderança geral de Aécio Neves, que o modelo é o mesmo. Foi o modelo da candidatura presidencial do Aécio, que colocou 9 deputados no secretariado do Anastasia, que inventou a Pequena Brasília, que a preços de hoje foi um investimento de 2 bilhões de reais, quando a cidade administrativa poderia ter sido feita no centro deteriorado de Belo Horizonte, ali das engenharias abandonadas até a estação rodoviária, por preço 4 vezes menor, mas não, fizeram lá. Como é que eles, que representam o centrão, um conjunto de partidos com os apetites que nada tem de político-programáticos, nem ideológico e nem no campo de valores, como é que ele vai fazer reforma do Estado se os apetites estão realimentados e todos aqueles com os quais ele governou
fazendo do Estado exatamente a crise que hoje temos, ele vai resolver a crise. A mesma coisa Pimentel. Pimentel ainda acrescentou uma outra coisa. Além de manter aquilo que se condena em Anastasia, Pimentel adicionou o aparelhamento partidário de Estado. Eu não culpo o PT, eu culpo as pessoas que aceitaram esse aparelhamento. Aécio e Anastasia aparelharam a CEMIG, aparelharam a Copasa, encheram Se você refere aos conselhos? De amigos, nos conselhos e nas empresas. O Aécio começou, através da CEMIG, a comprar Light e etc. Vá ver as diretorias e os conselhos. E o Pimentel mudou isso? Ao contrário, só substituiu tucanos por companheiros. O senhor acabaria com esses conselhos? Eu quero saber por que compraram a Light. Para que a Light? Para que a Light? Obsoleta. Vender a Light imediata. Todas as empresas que a CEMIG comprou, que eu quero saber por que foi feito aquilo, de preferência privatizar isso imediatamente. Fizeram a mesma coisa com a Copasa. Como no norte de Minas não havia maior rendimento para a Copasa, separaram em Copanor e Copasa, para então vender ações da Copasa. A rentabilidade da Copasa ficou na melhor, aí venderam ações e distribuem dividendos. Por que esse ganho não ficou para a própria Copasa dispor de mais recursos, para investir em preservação de microbacias, melhorar a qualidade do atendimento? E agora faz igual o mercado ruim, quando o mercado é ruim. Não estendem rede de água a populações rurais, porque o custo-benefício não compensa. É empresa pública de finalidade social ou empresa predatória? A cultura política tem que mudar completamente. Quem vai governar essas empresas é o governador. Deixa eu aproveitar, já que o senhor está falando das estatais, para o senhor eu pegar uma opinião do senhor sobre em relação à Codemig, né? Essa proposta aí de dividir a Codemig, passar a parte que está relacionada ao Nióbio para a Codemig vender e ficar só com a outra parte. Como é que o senhor enxerga essa questão da Codemig? Como o senhor trabalharia a questão da Codemig no governo? Olha, eu sigo um dos melhores secretários de Fazenda que hoje o país tem. Secretário de Fazenda do governo do PT do Ceará, que por sinal é um excelente governo. Eu, se fosse cearense, morasse lá, eu votaria no candidato a governador do PT. Também votaria no candidato do PT a governador do Piauí. São excelentes. Fizeram para casa fiscal direitinho, hoje tem dinheiro para investimento, o Estado está muito bem, os dois estados. O que ele disse? Ele disse que privatização e ajuste fiscal são assuntos pós-ideológicos, nem de esquerda, nem de direita. O país avançou civilizatoriamente, a agenda é estabilidade macroeconômica e lei de responsabilidade fiscal e inclusão social e distribuição de renda. Essa é a agenda. Aliás, seria um ótimo secretário para trazermos para Minas, por que não? Excepcional, embora nós tenhamos aqui grandes talentos. Então eu estou seguindo esse ensinamento de um secretário de Fazenda muito bem sucedido, vinculado a qual partido? PT. Nós temos pessoas como ele em vários partidos, nós temos figuras grandiosas em todos os partidos. As bases do PT são muito boas, há pessoas excelentes no PT. No MDB, nós temos prefeitos excepcionais, alguns inclusive amigos meus, que inclusive estão me apoiando. Nós temos em todos os partidos. A rede é pequena, mesmo que a rede fosse grande, ninguém na democracia contemporânea forma maioria. E a era das hegemonias levou a nós contra eles. Isso tem que acabar. Nós temos que criar um campo democrático e republicano que reúna centro-esquerda, centro e centro-direita. Ótimo exemplo é a Alemanha, ótimo exemplo é a França. Na Alemanha hoje, centro-direita da Merkel está unida com a social-democracia de centro-esquerda pelo desenvolvimento do país. Centro-esquerda consegue governar sozinha? Centro-direita consegue governar sozinha? Nós temos que eliminar os Bolsonaro da vida e a irracionalidade que só propugna ideologia e anticapitalismo, mas não diz como é que resolve a crise. Mas e a Codemig, o senhor? A Codemig é um assunto que eu estou estudando, quero ouvir muito mais, quero aprender muito mais. Recentemente eu ouvi um bom conselho, que parece até agora o melhor conselho que eu recebi. É perfeitamente possível repactuar a parceria que há entre Moreira Salles, Grupo Moreira Salles e o Estado de Minas Gerais. Repactuar, quem sabe, para melhorar a transferência de royalties para o Estado de Minas Gerais. Repactuar para que invistam mais em meio ambiente. Repactuar para os contratos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que os resultados vão ser aplicados em Araxá, ao invés de serem feitos como hoje em São Paulo, com universidades de São Paulo, sejam feitos em Minas Gerais, que nós temos aqui uma Universidade Federal de Minas Gerais extremamente qualificada.
A física nossa é das melhores da América Latina. Nós estamos qualificados para prestar esse serviço de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Temos a FAPEMIG e 12 universidades federais, mas o parceiro do Estado contrata os serviços em São Paulo. Por quê? Porque não tem governo. E mais, diversificar o investimento. Se tem o nióbio, vamos então desenvolver alguma indústria covalente ou algum tipo novo de investimento na região ou em qualquer lugar de Minas Gerais. Para isso tem que ter governo que chegue, converse, negocie e mostre também a mesma sagacidade que o empresário tem, o Estado mostrar a sagacidade pensando em Minas Gerais. Não penso em Minas Gerais. Então talvez o caminho seja não privatizar, que tem uma receita anual de 800 milhões de reais. Quem sabe é possível aumentar e até dobrar para 1,5 bilhão, 1 bilhão e 600 milhões de reais. O senhor defende a privatização de alguma outra estatal? Gasmig eu defendo, a Copanor eu vou suprimir imediatamente. A Copasa do Norte duplicada, com diretorias e gerências e mais não sei o quê, para quê? Para aumentar o valor de mercado da outra Copasa. Para então o investidor ser beneficiado, quando esse benefício na forma de dividendos poderia ficar com a própria Copasa para investir mais em meio ambiente. Eu sou um defensor do capitalismo de mercado. Mas por que a privatização da Gasmig? Por que o Estado tem que ser distribuidor de gás? Por quê? Qual é a racionalidade disso? É mais uma empresa pública. Ela pode ter alguma produtividade que vai ser cobiçada por partidos políticos para terem a presidência, terem diretorias, controle funcional. Qual é a racionalidade? Qual é o benefício diferencial em termos de cálculo pragmático de custo-benefício do Estado ter uma Gasmig? Não faz sentido algum. A questão da privatização é pós-ideológica. Eu não trabalho ideologicamente a questão da privatização. Por que a Copasa estatal? Que a Copasa é uma empresa social que tem que produzir equidade, disseminar cultura ambiental, fazer preservação de microbacias, cuidar da galinha dos ovos de ouro, produção de água e ter um efeito exemplar demonstrativo. A CEMIG, nós vamos ter a médio prazo problemas. Quanto mais avança a ideia do mercado livre de compra de energia, menos capacidade competitiva a CEMIG atual terá. Quanto mais avança a mudança tecnológica para a incorporação de energia fotovoltaica de origem solar, menos necessidade de redes de transmissão e controle do mercado pela CEMIG. Ela tem que se repensar e promover uma revolução interna tecnológica e na cultura da organização, para ficar no mercado em posição competitiva, senão o mercado passa por cima dela e nós vamos ter um passivo ao invés de um ativo monumental. Está na hora de fazer a mudança. Agora, deputado, mudando um pouquinho de assunto, uma das maiores queixas atualmente é a pouca representatividade das mulheres na política. Caso o senhor seja eleito, como que vai ser essa representação feminina no seu secretariado, por exemplo, no seu governo? Eu acho isso fundamental. A humanidade humana é assim. Ela tem que estar representada. Não há nada que qualifique mais um gênero em detrimento do outro. E as mulheres são muito determinadas, muito bem formadas, têm muita capacidade de coordenação e liderança, e a isso se agrega uma capacidade fina de percepção, mais perceptivas, com mais sensibilidade, com mais generosidade e ao mesmo tempo com muita capacidade decisória. Seria muito interessante nós termos mais mulheres, mas seria igualmente muito interessante nós termos muito mais interior que capital. Observem que a composição dos governos em geral começa até com uma certa distribuição. Depois, no primeiro ano, começa a mudança de secretariado, no final você tem 90% recrutados na capital por indicação política. Os talentos que há nos interiores, como é que eu quero governar para o Triângulo e o Alto Paranaíba? Governar para o sul e o sudoeste, governar para Campos das Vertentes, o Jequitinhonha e o norte da Caatinga, o leste mineiro, o Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, se eu não tenho líderes proeminentes, pessoas bem-sucedidas como gestores, como empreendedores. A experiência que eu tive ontem em Varginha, o melhor consórcio intermunicipal de gestão do SAMU, o melhor do Brasil, é o de Varginha. Quem é o principal gestor? É o prefeito de um pequeno município. Eles conseguiram congregar 250 municípios aproximadamente, não tem inadimplência, funciona admiravelmente bem e foi selecionado para fazer uma exposição no Congresso de SAMUS que haverá agora em Fortaleza. Pessoas assim existem em toda Minas Gerais, só que o governo não as vê.
Mas o senhor traria essas lideranças para a capital ou elas ficariam lá e fariam... Eu pretendo alguns deles secretários de Estado e eventualmente até dirigentes de empresas públicas. Já tenho vários nomes na cabeça, imaginando, mas não vou tomar essa decisão sozinho. Temos que pensar. Agora, quero também pessoas, independentemente de partido, mas também, se possível, vindas de todos os partidos, onde houver o talento e, obviamente, ética, valores e uma identidade básica com o programa de governo. A gente ainda tem, candidato, pouco mais de 5 minutos para encerrar essa sabatina. Eu vou pedir aos companheiros que façam uma última pergunta e peço ao senhor que se atente à questão do tempo para que o senhor possa fazer também as considerações finais e responda também de forma objetiva. Deixem aberto para os companheiros, para quem quer fazer essa última pergunta, esse último questionamento. Candidato, a ex-senadora Marina Silva, candidata a presidente pela Rede, ela parece muito pouco engajada na campanha do senhor no estado. É uma questão financeira ou realmente é uma postura dela se manter mais neutra aqui em Minas Gerais? Pelo contrário, nós temos uma relação de muita afinidade, de muita solidariedade, e falamos ao telefone e nos encontramos. Ela convidou-me, inclusive, para ser uma espécie de coordenador do Programa Nacional de Educação. Eu não tive possibilidade em função da campanha. Temos 2 problemas. O Brasil é continental. Marina viaja de avião de carreira. Houve momentos que a rede não dispunha de recurso para deslocamento. E houve momentos que as hospedagens eram nas casas de pessoas. Agora, com o recurso que entrou do fundo, melhorou um pouco a situação. Ela tem uma agenda nacional, demandas nacionais. Hoje nós acertamos a primeira de 2 a 3 agendas, com 2 a 3 dias de permanência, cada uma delas aqui em Minas Gerais. Então nós temos um problema da continentalidade do Brasil, da escassez de recursos. Nenhum problema de afinidades, ao contrário. Eu não tenho da rede nenhuma queixa, e muito menos da Marina, que é sempre muito solidária e muito atenta. Muito bem, então eu vou pedir ao senhor, candidato João Batista Maris Guia, da Rede Sustentabilidade. O senhor tem aí algo em torno de 3 minutos para fazer as suas considerações finais aqui nesta sabatina. Enfrentar a crise fiscal e resolvê-la com a ajuda dos mineiros é meio, não é finalidade. Retomar o crescimento econômico é processo, com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento sustentável. Mas eu tenho nessa campanha, e se chegar ao governo, 2 sonhos. Um é a revolução na educação. Minas voltar ao primeiro lugar nacional que nós conquistamos no final da década de 90 aqui no estado. O outro sonho é uma interface com a educação na área da cultura. Por que nas periferias, vamos falar da região metropolitana de Belo Horizonte, mas isso vale para todo o interior, você não tem para os jovens teatro, curso de teatro, escola de cinema, escola de produção de vídeos? Você não tem curso de dança? Você não tem nada na área de cultura? Por que não distribuir os bens de cultura através da incorporação de crianças escolares e adolescentes e jovens, levando teatro, música, artes plásticas, dança, tecnologias digitais para dentro da escola? Levar para dentro da escola, e gradualmente ela vai passando a tempo integral. De modo que você distribui os bens de cultura, você produz mais equidade, você produz mais inserção social. É a melhor política de educação e cultura para dar uma capacidade de orientação geral ao jovem. É a melhor política de segurança pública, que tira do abandono, tira da ociosidade, tira da criminalidade precoce, tira do consumo de drogas, cria opção. E isso casado com aquela ideia das unidades de curso superior, além do ensino médio e abaixo do curso de graduação de 4 e 5 anos, tecnológico, focado em mercado de trabalho. Não é possível que não haja a colaboração de empresários, da sociedade civil, os dinheiros a fundo perdido que o Banco Mundial e o BID têm, que a gente sabe como buscar, as embaixadas e os governos que têm dinheiro a fundo perdido para colaborar, uma fundação Bill Gates, os ricos brasileiros. Começar com uma, e vamos criando uma rede. Primeiro um colar metropolitano de escolas desse tipo, e gradualmente nós vamos estendendo às maiores cidades do estado de Minas Gerais, sempre com foco na equidade, na periferia, nos mais pobres, nos jovens negros. A criminalidade, a morte de jovens, nós temos que acabar com isso. Isso não é só função da polícia. Não se pode sobrecarregar as polícias achando que segurança pública é função policial. Não se consegue em lugar nenhum do mundo. É função
função da educação, da saúde, é função de ciência e tecnologia, é função de cooperação ampla, Estado, sociedade, família. Isso nós queremos fazer, são os 2 grandes sonhos que eu tenho. Eu quero devotar o governo a isso e ajudar os municípios para que eles sejam capazes de universalizar a creche para a criança de 0 a 3 anos e 11 meses e a mãe poder trabalhar em tempo integral sabendo que o filho, a filha estão bem cuidados. Teremos cumprido a nossa missão. Candidato da Rede Sustentabilidade ao governo de Minas, João Batista Maris Guia, gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação nessa sabatina. Boa noite para o senhor. Boa noite, muito obrigado a todos vocês pela qualidade das perguntas. Fui corretamente muitas vezes colocado na parede, é isso mesmo, né? Para, afinal de contas, esclarecer o que seja dúvida. Muito grato, mais uma vez, aos nossos ouvintes pelo acompanhamento. Espero, de alguma forma, ter correspondido à expectativa. Muito grato. Editor de política do jornal O Tempo, Ricardo Corrêa, obrigado pela participação, boa noite. Boa noite, obrigado mais uma vez. Editor executivo dos jornais O Tempo e Super Notícia, do portal O Tempo e também da Rádio Super, Murilo Rocha, obrigado pela participação, boa noite, Murilo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, candidato, por aceitar o convite. Muito obrigado, Murilo. Ana Luísa Faria, repórter dos jornais O Tempo e Super Notícia da Rádio Super, obrigado pela presença também. Boa noite, Ana. Boa noite. Os principais momentos desta sabatina vão estar na edição de amanhã do Jornal O Tempo e também no Café com Política, dentro do Super N Primeiras Notícias, por volta das 8 da manhã. Também vão estar nas páginas do Jornal Super. Amanhã o nosso entrevistado é o candidato Romeu Zema, do Partido Novo. Na quinta, Fernando Pimentel, do PT. Na sexta, Adalclever Lopes, do MDB. A você, boa noite e obrigado pela, mais uma vez, maciça audiência. Rádio Super, sabatina com os candidatos ao governo de Minas.